eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Acalma o meu coração. Só Deus para acalmar os nossos corações, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa oração, gratidão, adoração, nosso louvor. Vou deixar aqui diminuindo um pouco o volume do som para que a gente possa começar a nossa leitura bíblica. Aleluia! Hoje nós vamos estar falando de Rebeca. Aleluia! Aqui eu já acordo normalmente nesse ritmo, colocando louvor, palavra, já se alimentando desse maná maravilhoso que vem de Deus, né? É a caixa de som ali na porta, com louvores, com palavras, oração, testemunho, tudo para glorificar ao nosso Deus, tudo, né? Para a honra e glória do nosso Senhor. A paz, meus irmãos, a paz do Senhor esteja conosco. Deus continue abençoando as nossas vidas, família, saúde, casa, trabalho, nossa vida espiritual, sentimental, financeira, profissional. Que Deus continue abençoando nossas vidas em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Confesso que andei um pouco sumida por motivos pessoais, mas hoje eis-me aqui para a honra e glória do Senhor, para estar colocando a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos estar falando lá em Gênesis capítulo 23, versículo 27, em Romanos capítulo 9, do versículo 6 ao 16. Hoje nós vamos estar falando sobre Rebeca. Para algumas pessoas que me acompanham, Deus colocou em meu coração a estar colocando aqui um estudo que eu recebi de presente da minha missionária Aline Lousano. É um estudo falando sobre as mulheres da Bíblia. E o meu coração muito se alegrou nesse momento que eu estou passando aí de repouso por conta da minha cirurgia, que amanhã vai estar completando 30 dias para a honra e glória do Senhor. Essa semana estarei indo ao Hospital do Olho, em nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas têm me perguntado se a minha visão já voltou. Algumas pessoas têm demonstrado aí uma certa preocupação, um certo carinho. E ontem mesmo à noite eu estava respondendo uma irmã por parte de Cristo, a Kátia, que também me chamou lá no Message para perguntar como é que estava a minha visão, se eu já tinha voltado a enxergar. Então, vou deixar aqui registrado nesta live em nome do Senhor Jesus. Depois eu vou estar colocando lá no meu canal do YouTube. Siga lá, gente, vá lá. Assista, tem bastante coisas lá para nos edificar, para nos fortalecer. Então, algumas pessoas têm perguntado e eu não tenho vergonha de responder. Algumas pessoas me criticam porque falam que eu falo muito sobre a minha vida, mas Deus me fez assim, Deus me usa para que eu possa ser assim, e eu não vejo problema nenhum. E respeito quem não gosta, respeito quem acha que é muita exposição, mas o Senhor toca o meu coração para que eu venha aqui diante das redes sociais e estar falando. Então, amém, glória a Deus por isso. Tenho certeza que quando for a hora de não falar, Ele vai fazer com que eu me cale. Como está lá em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. E este tempo está sendo de eu falar. O Senhor coloca o desejo em meu coração para que eu possa falar. E eu falo, não tenho vergonha nenhuma. Eu estou vivendo a cada dia a fé de que Deus já está operando este milagre na minha visão. Então, eu ainda estou com a minha vista operada. Amanhã, como eu falei, completa 30 dias. Essa semana estarei indo lá no Hospital do Olho, em Caxias, em nome do Senhor Jesus. Vou estar passando pelo cirurgião, né? Pelo retinólogo que fez a minha cirurgia.
e vou saber tudo o que ele vai estar me falando. Como eu falei lá no meu testemunho, parte 1, parte 2, que está no meu canal do YouTube, você que ainda não foi lá, não assistiu, não curtiu, não deixou lá o seu comentário, dúvida, qualquer coisa que de repente você queira falar ou saber, ou até deixar uma palavra lá de fé, de ânimo, vai lá. Conforme eu estava falando lá no meu testemunho, parte 1, testemunho, parte 2, e eu creio que vai ter a parte 3. A cada ida minha no Hospital do Olho, lá em Caxias, é algo novo, são coisas que eu descubro, são coisas que me é passada. Então eu estou ainda nesse processo. Amanhã termina 30 dias, vou estar indo lá na quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, no Hospital do Olho. Aconteceu algo esta semana que me deixou um pouco triste, quase que me desestruturou, mas Deus, Ele é tremendo. O que aconteceu? Na minha mente ficou o tempo todo registrado que eu teria que retornar no Hospital do Olho dia 17 de abril. E aí eu fui mexer nos meus afazeres, né? Porque eu já comentei, né? E eu já até assim coloquei algumas dicas. E uma das dicas que eu coloquei aí para vocês é a questão de que eu faço a minha planilha mensal, eu faço uma agenda dos meus afazeres. E esse mês eu confesso que eu, dei mole, porque eu costumo fazer sempre no final de cada mês. E eu não sei o porquê, eu não fiz. E eu fui pegar para fazer no dia 8 de abril, planejar a minha agenda do mês de abril, a minha planilha mensal, que eu que sou ajudadora aqui do meu esposo, ele recebe, ele dá tudo na minha mão, para que eu possa pagar as contas, para que eu possa organizar tudo, administrar tudo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, isso é bom porque vai ficar também uma grande dica, para que a gente possa estar atento, né, atentos e se organizar e não deixar aquilo que a gente tem de compromisso, de responsabilidade para depois, porque foi isso que aconteceu. E eu fiquei me sentindo culpada, eu fiquei triste, porque eu sabia que eu tinha que fazer no final de março e eu não fiz, eu não sei o porquê aconteceu isso, mas aconteceu. E aí o que aconteceu? Quando eu peguei os documentos, que eu coloquei aqui tudo em cima da mesa, que eu fui me organizar, montar a planilha, montar a agenda, eu achei o documento do Hospital do Olho e a minha consulta era dia 7. Eu tinha que retornar dia 7 de abril e eu fui ver no dia 8. Imagine como é que eu fiquei. Não, vocês não podem imaginar. De repente vocês não vão imaginar. Mas eu fiquei muito triste, me veio aquela sensação de chorar, aquela sensação de ter ficado chateada comigo mesmo. Por que eu fiz isso? Por que eu dei esse mole? Porque eu sempre procuro fazer as coisas tudo certinho, mas acontece. Ninguém está livre de nada. E assim como eu também não estive livre do que aconteceu. E ainda, né, foi como meu esposo falou: filha, você não sabe, mas Deus é que sabe. É Ele que tem o controle de tudo. Acalma o seu coração. E aí nós fomos na sexta-feira, de madrugada lá para o hospital. Meu esposo até fez aí algumas filmagens, porque meus irmãos e minhas irmãs fomos surpreendidos com uma multidão de gente, uma fila imensa na porta do hospital. Acompanhantes não podiam entrar. Os acompanhantes tinham que ficar do lado de fora. Foi com uma tristeza muito grande que nós vimos pessoas com as duas vistas operadas, de muletas, né? Que não podiam nem sequer andar, porque estavam com as duas vistas operadas. Eu só estou com uma. Tinha pessoas lá com as duas vistas operadas, pessoas que não estavam enxergando nada e dependiam de estar com alguém, com acompanhante, porque quando a gente faz esse tipo de cirurgia, a gente tem que ir com acompanhante. Não podemos ir sozinhos. Mas não puderam entrar, porque o hospital estava cheio. Falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Imagina como é que é, né? É complicado, gente. Mas foi o que meu esposo falou. De uma certa forma, eles estão certos. Porque não pode ter superlotação. Questão de fiscalização, né? Eles já estão lá atendendo. E não podemos colocar a vida, né, uns dos outros em risco. Estamos vivendo essa situação aí de pandemia. É melhor que seja assim do que vir uma ordem e fechar o hospital. E aí, como é que vai ser de nós? O que vai ser de nós? De mim e de tantas outras pessoas, milhares de pessoas que estavam lá para ser atendidos. Então,
a gente, sabe, tem que saber ter jogo de cintura e entender, porque realmente não é fácil. E aí eu fui, mas eu não consegui passar pelo retinólogo, porque lá é tudo agendado. E aí eu fui até o diretor do hospital para ver se ele conseguia me encaixar. Ele não conseguiu, porque a parte do retinólogo lá no hospital é a parte mais difícil. Tanto que a minha cirurgia, que eu tinha que fazer no prazo de 1 semana, demorou 1 ano e 1 mês para que pudesse ser feita. Então, assim, teve complicações. Eu fiquei por 3 horas, quase 3 horas na mesa de cirurgia. Então, meus irmãos, eu estou vivendo pela fé e pelo milagre que só Deus pode operar, e eu creio que Ele vai operar em nome do Senhor Jesus. Está nas mãos dEle. Eu fui, não consegui passar pelo retinólogo, fui na administração, chegou na administração, a menina que me atendeu, isso é um espírito de oração, porque isso faz toda a diferença. E ao sair de casa, no dia anterior, eu também me ajoelhei e consagrei ao Senhor o meu dia seguinte, a minha ida lá no hospital. Coloquei, tudo no controle nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, seja feita a sua vontade, mas eu estava com meu coração na esperança de que eu ia conseguir ser atendida. Não consegui, o diretor não conseguiu colocar com que eu fosse, como se tivesse assim um encaixe, para eu poder passar pelo retinólogo. Tive que ir até a administração. Quando eu cheguei à administração, a menina que me atendeu disse: infelizmente, a senhora vai ter que retornar daqui 1 mês. Eu falei assim, filha, como eu vou retornar daqui 1 mês se eu estou operada? E a minha cirurgia completa 30 dias, dia 13 de abril. Eu vou aguardar mais 1 mês para passar pelo retinólogo para ele poder ver a minha cirurgia. A outra menina que estava ao lado dela olhou para mim, aí falou, me dá aqui o papel. Aí foi lá, olhou no computador, aí falou, a senhora pode vir na quarta-feira. Tá? A senhora pode vir na quarta-feira, dia 7. Dia 14. Dia 14 de abril. Falei, glória a Deus, muito obrigada, Deus abençoe. E eu saí dali com a minha vitória nas mãos, porque eu não aceitei aquela palavra que ela falou, que seria daqui 1 mês, Eu consagrei ao Senhor, eu entreguei nas mãos do Senhor. E o que eu aprendi com isso? Foi o que meu esposo falou comigo quando eu liguei para ele, passei para ele, que ele estava lá do lado de fora me esperando. Ele falou, tá bom, filha, glória a Deus. Não foi 7, não vai ser 17, mas vai ser 14. Você tinha que ir dia 7, mas aí você, por algum motivo, se desligou, colocou na sua mente que seria 17 e não vai ser dia 17, vai ser dia 14, ou seja, 7 dias depois. 7 dias depois foi onde tudo o nosso Deus criou. 7 é o número da perfeição. 7 dias para você viver a fé, para Deus restaurar a sua visão, para Deus trazer um milagre. Então eu estou vivendo esse milagre, eu estou crendo, eu estou confiando. Está nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu estou aqui. Deixa eu desligar aqui que já está despertando para avisar que tem que buscar as crianças na escola. Então eu estou deixando aqui claro, que nós temos que viver essa fé. Nós temos que crer e confiar nos milagres que só o nosso Senhor Jesus faz. Amém? Estamos aí com 3 pessoas, com meu amigo querido Altamir Gomes, que está sempre aí me assistindo, me acompanhando. Glória a Deus. Amém? Vai dar tudo certo. Eu creio, irmão, em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a sua vida em todas as áreas. Amém? Estamos aí também com Souza, meu companheiro, meu amigo, meu esposo, meu anjo protetor. Glória a Deus. Deus continue abençoando a sua vida em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue te fortalecendo e te sustentando, porque eu sei também que as coisas para você também não é fácil. É a responsabilidade que você tem, a responsabilidade que você tem sobre a casa, sobre a família, sobre os seus funcionários, sobre o seu trabalho. Então é só Deus mesmo para te sustentar, te fortalecer, em nome do Senhor Jesus. E tem mais uma pessoa aí, mas não apareceu aqui quem está aí conosco, mas eu sei que tem aí outra pessoa, uma irmã ou um irmão. Deus abençoe a sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a nossa leitura bíblica. Vamos para a nossa leitura bíblica lá em Gênesis 23, versículo 27. Hoje nós vamos estar falando sobre Rebeca. Rebeca, fatos importantes.
Ela casa-se com Isaac, lá em Gênesis 24. Depois de 20 anos de esterilidade, dá à luz os gêmeos Esaú e Jacó. Gênesis capítulo 25, do versículo 19 ao 26. Orienta Jacó a roubar a bênção do pai, que cabia a Esaú, o primogênito. Gênesis capítulo 25, versículo 28, 27, versículo 5 ao 30. Ajuda Jacó a fugir para se esconder da vingança do irmão. Gênesis 27, versículo 41. Gênesis capítulo 28, versículo 9. Aleluia! É Márcia Rocha que está aí conosco. Glória a Deus, Márcia, pela tua vida. Deus abençoe a tua vida em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Quem não puder assistir essa live até o final, vai estar lá no meu canal no YouTube, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou muito feliz, sabe por quê? Ontem eu pude participar da Santa Ceia do Senhor. Eu fiquei quase um mês sem poder ir para a igreja, que o médico me recomendou repouso absoluto. Falou que era para eu não ficar andando na rua por conta de infecção, bactéria. E na outra ceia, meu pastor, minha missionária, veio aqui à minha casa me visitar, fazer uma oração e trouxe a Santa Ceia. E ontem foi a Santa Ceia no nosso ministério. E eu estava com muita vontade de ir. E eu não pude ir na parte da manhã, mas eu fui na parte da noite. E foi uma bênção. Estou renovada, estou avivada, estou tão feliz, porque Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é tremendo. Então vamos lá. Glória a Deus. Rebeca foi a resposta de Deus à oração do servo de confiança de Abraão, que enviou a Arã, a 800 quilômetros de Canaã, a fim de buscar uma esposa para Isaac entre seus parentes. A mulher escolhida deveria atender seu pedido por água e se prontificar a dar de beber também aos camelos, que poderiam beber mais de 500 litros. Então Rebeca apareceu e atendeu a solicitação. Providencialmente, essa jovem era filha de Betuel, filho de Naor, irmão de Abraão. Gênesis capítulo 24, versículo 1 ao 27. Então o servo pediu à família para levá-la como esposa a Isaac. Rebeca recebeu o direito de decidir e logo aceitou o pedido, crendo ser a vontade de Deus. Gênesis capítulo 24, versículo 28 ao 61. Aleluia! Isaac e Rebeca se casaram. Gênesis capítulo 24, versículo 62 ao 67. Ao mesmo tempo, a dor da infertilidade continuou a assombrar a família e Rebeca passou 20 anos sem engravidar. Gênesis capítulo 25, versículo 27 ao 28. Talvez pela promessa de Deus de que o mais velho serviria ao mais novo. Gênesis capítulo 25, do versículo 22 ao 23. Em vez de esperar em Deus, ela planejou enganar o velho Isaac, a fim de que ele abençoasse Jacó com as promessas divinas ao povo escolhido. Gênesis capítulo 27, do versículo 1 ao 40. Quando isso aconteceu, Esaú planejou matar Jacó. Gênesis 27, versículo 41. Ciente disso, Rebeca pediu ao marido que enviasse Jacó para sua terra natal, a fim de que lá tomasse uma esposa dentre seus familiares. Gênesis capítulo 27, versículo 41, 28, versículo 9. Talvez ela nunca mais tenha visto o rosto de seu filho querido antes de morrer. A biografia de Rebeca traz lições importantes, meus irmãos. Deus honra atitudes humildes e altruístas expressas em ações simples, como o serviço e a generosidade. Alerta contra a falta de confiança na soberania de Deus. Rebeca não precisava dar o seu jeitinho para Jacó receber a bênção do pai, mas deveria confiar na direção do Senhor para cumprir sua promessa. E assim somos nós não precisamos dar jeitinho.
Nós não precisamos dar jeitinho em nada, porque o nosso Deus, Ele tem o controle de tudo. Nós temos que confiar e entregar nas mãos de Deus, porque Ele tem o controle de tudo. Aleluia! Assim como Ele tem o controle da minha vida, assim Ele tem o controle da sua vida, assim Ele tem o controle das nossas vidas. Aleluia! Então, Gênesis capítulo 25, do versículo 22 ao 23. Então, essa foi a história de Rebeca, que nos trouxe mais aprendizados, porque a cada momento, a cada leitura bíblica, nós estamos tendo aprendizados com as histórias dessas mulheres da Bíblia. Então, Rebeca foi a esposa de Isaac, o filho da promessa. Eles tiveram a Jacó e Esaú, os irmãos gêmeos, que tinham dois destinos diametralmente opostos. E sua mãe teve muito a ver com isso. Ela não nos dá exemplo especial de fé, mas é evidente que existia fé em seu coração, pelo modo como deixou a terra idólatra de Harã, sem hesitar, para morar nas tendas de Abraão. Ela também recebeu uma revelação direta do Senhor. Está lá em Romanos, capítulo 9, versículo 12, de que Jacó seria o primeiro. No entanto, o ensinamento mais claro e mais útil que a vida de Rebeca deixa é sobre como não fazer algo, neste caso, o favoritismo e preferência de um filho sobre o outro. Antes, ela era uma mulher recatada, trabalhava sem preguiça de pôr as mãos na massa. Depois se tornou uma mulher manipuladora, que usou da astúcia ao pedir ao filho para enganar o pai e receber uma bênção que não era dele. Sabemos que Deus revelou que o filho favorito dela ocuparia o primeiro lugar, mas em vez de deixar tudo nas mãos de Deus, ela manipulou a situação para garantir que isso acontecesse. As consequências dessa má formação resultou que seu filho favorito, Jacó, tornou-se um homem mentiroso e manipulador, que teve que sofrer muito para ter um relacionamento com Deus. Por outro lado, Esaú casou com duas mulheres que trouxeram muito sofrimento a Rebeca nos últimos anos dela. Mas a consequência mais profunda foi revelada séculos mais tarde. O povo de Esaú, Edom, viveu em constante conflito com o povo de Israel. E o ápice da rivalidade ocorreu quando Herodes humilhou e desprezou nosso Senhor Jesus Cristo. Que ensinamento, né? Se você é uma mãe, não seja tentada a favorecer um filho mais do que o outro. Eu sempre falo isso para meus filhos, porque filhos sempre acham que nós, mães, temos preferências mais por um do que para o outro. Eu costumo dizer para meus filhos que eles são bênçãos na minha vida, que eu amo todos os três da mesma forma. Eu falo que cada um tem o seu jeito especial, tem o seu dom, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem algo precioso e especial. E não é porque cada um tem o seu jeito de ser que eu vou amar mais um do que o outro. Eu amo todos os três da mesma forma. Meus filhos são as coisas mais preciosas da minha vida. Por eles eu mato, por eles eu morro, por eles eu luto, por eles eu deposito a minha fé, minha confiança diariamente no Senhor Jesus. Por eles eu dobro meus joelhos, eu oro, eu busco, eu clamo, eu choro, eu intercedo ao Senhor Jesus, para que todos os três possam ser muito felizes, para que todos os três possam ser tementes a Deus, possam ser servos do Deus Altíssimo. E eu falo isso para eles sem medo de errar, porque um dos motivos na qual eu me entreguei de corpo, alma e espírito para o Senhor Jesus, corpo, alma, mente, espírito para o Senhor Jesus, foi por eles.
Eu não podia viver a vida que eu levava no mundo sabendo que eu tinha filhos e que eu serviria como espelho para eles. Então, eu comecei a buscar em Deus a transformação e a libertação para a minha vida, para a vida do meu companheiro. Eu já não queria mais viver nada do mundo, porque nada no mundo já me trazia alegria. Alegria no qual eu sinto hoje em estar na presença de Deus. Essa alegria que é duradoura, essa alegria que é constante, essa alegria que não é momentânea, porque a alegria que a gente sente quando está no mundo é uma alegria momentânea. Enquanto você está ali naquela roda, né, de supostamente amigos, que nem sempre são amigos, ali onde você está bebendo, brincando e ali se divertindo na balada, né? E com o efeito da bebida, aquela alegria momentânea. Para quem bebe, eu sei que tem pessoas que também vai, né, pra night e às vezes nem bebe, como tem aqueles que bebem, faz outras coisas. Cada um aí, né, sabe de si. Eu estou falando por mim, né? Porque eu saía de casa já bebendo, chegava bebendo e passava a madrugada toda bebendo e virava a madrugada bebendo e continuava no dia seguinte bebendo. E graças a Deus, eu glorifico a Deus que Ele me libertou. Muitas pessoas, quando eu entrei para a presença de Deus, quando eu fui para a presença de Deus, quando eu me tornei evangélica, muitas pessoas duvidaram, algumas pessoas até apostaram que não duraria 3 meses. E para a honra e glória do Senhor, eu já estou aí, já vai para 7 anos na presença do Senhor, me dedicando, sendo fiel em obediência, me esforçando a cada dia, porque ser crente não é fácil, mas o Senhor está me sustentando. Então, eu não tenho preferência por filhos. Eu amo todos os meus 3 filhos da mesma forma. Cada um tem o seu jeito de ser. Cada um tem o seu dom. Mas o amor que eu sinto por cada um dos meus 3 filhos, Edmárcio, Souziane e João, é o mesmo. A oração que eu faço para um, eu faço para o outro. Eu faço para um, eu faço para os outros 2. Faço para os 3. Então, você que é mãe, não seja tentada a favorecer um filho mais do que o outro, porque às vezes nós vemos isso, porque isso existe, sim, existe. Em alguns casos existe e existe sim. Tem mães que favorecem mais um filho do que o outro, tem mães que têm preferência por um filho mais do que o outro, por consentir mais com um do que com o outro. Então, se você é uma mãe, não seja tentada a favorecer um filho mais do que o outro, para consentir mais com um do que com o outro. As consequências podem causar dores, disfunção familiar, rivalidade entre irmãos e até mesmo a destruição da família. E nós estamos vivendo isso, porque isso existe. Isso existiu lá atrás e continua existindo nos tempos de hoje. Existe e existe sim. E assim como aconteceu lá atrás de causar dores, disfunção familiar, rivalidade entre irmãos e até mesmo a destruição da família. Então vamos ter sabedoria. Não vamos agir como Rebeca, vamos ter sabedoria. Amém? Para que isso não venha acontecer no nosso meio, no meio da nossa família. Para que não venha causar dores, nem disfunção familiar, que não venha causar rivalidade entre irmãos e até mesmo a destruição da família. Glória a Deus! Então essa foi a nossa leitura bíblica de hoje. Amanhã, para a honra e glória do Senhor, estarei em nome do Senhor Jesus, se assim Ele permitir, falando sobre essa mulher no qual eu gosto muito, porque também é uma mulher de fé. É uma mulher de fé, de garra, de coragem. Amanhã não perca a nossa leitura bíblica, porque nós vamos estar falando de Raabe, oh glória! Então, para você que está entrando agora, eu deixei aí a nossa leitura bíblica hoje falando sobre Rebeca, mas estarei colocando lá no meu canal no YouTube. Você que não pôde ficar aí até o final, porque
demora um pouco, mas é preciso, é necessário, né? Tantas outras coisas demoram mais, né? A gente se prende a um filme, a gente se prende a um programa, né? Se prende a uma festa, a uma confraternização, uma festividade. Por que não vamos se prender às coisas de Deus, que é um maná maravilhoso, que é um maná delicioso, que é um maná tão importante, que vai estar nos edificando, vai estar nos ensinando, nos moldando, nos enchendo de sabedoria. Mas de repente você que não pode ficar até o final, vai lá no meu canal no YouTube, lá tem a história que eu deixei, né, sobre as mulheres da Bíblia. Já falei sobre Eva, já falei sobre Sara e agora falando sobre Rebeca. E amanhã vamos estar falando sobre Raabe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus continue abençoando as nossas vidas em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Que alegria no meu coração em poder estar falando aqui desse nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. E vou deixar aqui uma palavra para a nossa edificação. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Aleluia! Bênção, receba a bênção de Deus hoje na sua vida, na sua família, na sua casa, recebendo as bênçãos de Deus. Aleluia! Senhor, ensina-me a olhar ao redor para ver tuas ricas bênçãos, em vez de prestar tanta atenção nas imperfeições da vida. Aleluia! Envolvendo o meu trabalho, os problemas familiares, a insatisfação com o meu corpo, entre outras coisas. Abre meus olhos para o que há de bom em todas as situações. Que eu aprenda a desfrutar das tuas riquezas. Ajude-me a ter consciência do maná que cai dos céus e cobre a minha vida. Aleluia! E cobre a vida dos meus irmãos. E cobre a vida de quem vai estar aqui acompanhando essa leitura bíblica de hoje, em nome do Senhor Jesus, ou que vai estar indo lá depois no meu canal no YouTube, ou quem vai estar ouvindo, porque daqui a pouco estarei colocando na minha caixa de som, aqui na minha casa, para que eu possa me alimentar ainda mais desse maná. Aleluia! Ajuda-nos, Senhor, a ter consciência do maná que cai dos céus e cobre as nossas vidas com as bênçãos que vêm do Senhor. Glória a Deus! Jesus te ama e eu também. Aleluia!